falar um pouco hoje dos 5 sofrimentos psíquicos comuns na infância e o que fazer para ajudar. Muitos de nós familiarizamos com os nuances de um personagem, Richard Anderson, no passeio por sua adorável e infelizmente imprevisível Torre de Controle, emocionalmente retratada nos filmes Divertidamente e Divertidamente 2. O fato é que seria bem mais simples se pudéssemos acessar dessa forma os sentimentos de angústia de crianças e adolescentes, já que muitas vezes aparecem na forma de sofrimento psíquico e até mesmo com sintomas de um problema mais complexo. Porém, mesmo sem a torre do controle de Divertidamente, muito pode ser feito para auxiliar os pequenos e jovens a lidarem com suas questões de saúde mental. A BBC Brasil inicia uma série de reportagens sobre os motivos que geralmente fazem uma criança ou um adolescente chegar ao consultório de psicanalistas e psicólogos. Com adultos cuidadores participam desse cuidado. Nesta primeira reportagem, começamos com o universo infantil, que um dia já foi habitado por todos nós, mas que mesmo assim parece estrangeiro. Como saber que uma criança está em sofrimento, se ela está aprendendo a comunicar o que sente? Quais são as principais queixas das crianças nos consultórios de psicólogos e psicanalistas? Causas comuns de sofrimento na primeira infância. Segundo especialistas consultados pela BBC, são diversos os motivos que levam adultos a buscar terapia para uma criança, entre elas birras, uso excessivo de telas e desobediência aos pais. Mas a BBC Brasil destaca aqui 5 das principais questões manifestadas pelas próprias crianças nos consultórios, segundo psicólogos e psicanalistas consultados. Medo de animais, insetos e fantasmas que deixam as angustiadas, medo da própria morte ou da morte de pessoas queridas, vergonha e timidez excessiva e bullying. Sentimento de exclusão e solidão. Há também situações excepcionais e traumáticas, como adoecimento ou morte de um pai, mãe, irmão, avô, avó ou animalzinho. Ainda a mudança de pais ou de uma cidade que gera um desafio para a adaptação do novo lugar. Separações litigiosas dos pais, abandono sofrido pela criança, tratamentos médicos de uma doença prolongada ou abusos sexuais ou físicos são outras fontes de traumas que despertam a necessidade de cuidados especiais, mas não são o foco dessa reportagem. Primeiro, há vários motivos que levam adultos a buscarem terapia para uma criança. Primeiro, medo de animais, insetos e fantasmas. O medo é um velho conhecido de cada um de nós. Na infância, ele pode perturbar atividades corriqueiras como dormir, fazer atividades ao ar livre ou até mesmo tomar banho. É por volta dos 3 anos que o medo costuma aparecer, explica a psicanalista Adela Porter de Guiller, doutora em psicologia científica pela PUC e coordenadora do departamento de psicanálise com crianças do Instituto Sede Saint-Pierre. Ele aparece quando a criança já consegue se exprimir através da fala e se diferenciar da mãe, dos pais e dos irmãos. Os medos reorganizam o mundo da criança, estabelecendo alguns lugares como proibidos, como não quer entrar nessa casa porque tem um cachorro, destaca Guerin, que é autora do livro Atendimento Psicanalítico de Crianças. Alguns medos se transformam em fobias, tamanho e intensidade, segundo a psicanalista, quando mais comum é o objeto da fobia, ou seja, o que causa o medo. Mais restrita fica a circulação pelo ambiente e mais angustiada está a criança. Mas é difícil encontrar lobos na cidade do cachorro, explica. Mas como a fantasma se sobrepõe à realidade, essa distinção não é tão simples. É por isso que as bruxas são exemplo de objeto da fobia, pode estar em qualquer lugar. Os medos são preocupantes quanto mais limitadores forem os termos de circulação da criança pelos espaços e quanto mais intensas e desencontroladas forem as crises de angústia. Se a criança estiver se sentindo encurralada, é preciso buscar ajuda profissional. Enquanto isso, os cuidadores podem tomar alguns cuidados importantes. Às vezes, os pais ficam tão preocupados com a aparição do objeto fóbico que deixam de ir em certos lugares para que a criança não fique angustiada. Mas isso não é consistência ao medo da criança, não ajuda a encontrar um modo de lidar com a situação, alerta Gelli. Antecipar-se ao medo da criança, portanto, não ajuda. Da mesma forma, não adianta dizer que esse medo não é real. Afinal, que o cachorro não vai fazer nada ou que a bruxa não existe. Essa explicação realista não resolve o medo da criança, porque considera o aspecto da fantasia inconsciente que se esconde atrás do objeto, bicho, bruxa e trovão, esclarece. Essa fantasia inconsciente que pode ser trabalhada no tratamento como profissional. A psicanalista explica ainda que o medo mais encarado quando a criança tem 3 anos, 4, à medida que ela cresce, ela tenta esconder seus medos dos pais e dos amigos porque fica envergonhada. Então ela inventa desculpa para não ir aos lugares e diz que está sem
vontade de sair. Falta de entusiasmo ou vergonha passam a ser os sintomas que aparecem como evidentes. São reações secundárias que encobrem o medo primário que está escondido, às vezes, para a própria criança. 2. Medo da própria morte ou da morte de pessoas queridas. Dentre as inúmeras fontes de situações que dão medo a uma criança, a morte talvez seja a que mais desconcerta os pais. Curiosamente, a criança mais teme não é a morte, mas sim o desamparo, que pode vir com a morte de algum cuidador muito importante para a criança, explica a psicanalista Rosa Maria Marinho, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento pela USP. Não é à toa que surgem algumas perguntas frequentes, até mesmo pensamentos obsessivos sobre a morte, dos adultos ao seu redor. Despertar ou calar esse medo não dissipa a tentativa de entendimento dos pequenos, pondera Marinho, organizadora do livro A Vivência da Morte e do Luto na Infância e Adolescência e Gênero e Sexualidade na Infância e Adolescência. Reflexões psicanalísticas. Diante de morte, a criança precisa de palavras para tecer sua própria versão sobre o acontecimento. Muitas famílias optam por não conversar sobre o assunto com a criança, supondo que não seria mais penitente esquecer do que falar. No entanto, o silêncio é que angustia e joga ainda mais o desamparo, se escreve. Melhor que o assunto não vire um tabu, mesmo nas conversas sejam difíceis ou desajeitadas. Falar, brincar, desenhar e narrar a morte são fundamentais para pequenos poderem compreender a morte e elaborar o luto. Finaliza Marinho. 3. Vergonha e timidez excessiva. Vergonha e timidez são expressões de inibições na infância. Assim como o medo tem raízes inconscientes, afirma Adela Sport de Geller. Na prática, significa que a criança não sabe por que sente vergonha de falar, ou porque não quer se aproximar de outras pessoas, preferindo ficar mais escondida. Questionada pelos adultos, ela pode tentar dar alguma desculpa para se livrar da situação, pois ela mesma desconhece o motivo de se sentir assim. Essas reações, em uma certa medida, fazem parte do desenvolvimento, segundo a coordenadora do Departamento de Psicanálise de Crianças do Instituto Sede Sapo. Ela cita como exemplo o fato de as crianças passarem a não querer tirar a roupa em um lugar onde outras pessoas possam vê-la, enquanto um bebê não tem essa percepção. Essa consciência aparece por volta dos 3 anos. Vergonha e timidez fazem com que a criança se sinta muito exposta em um ambiente não familiar, busque algum muito próximo para se sentir protegida, como irmão. Às vezes são irmãos que dão alerta para os pais de que algo não vai bem com a criança, ao dizer, por exemplo, meu irmão não desgruda de mim, fica escondendo atrás de mim o tempo todo, no receio escolar. O acompanhamento profissional pode ser decisivo, já que manifestações, quando excessivas, têm um efeito muito restritivo na vida dos pequenos. Bullying. O bullying é o exercer poder sobre os outros na base da opressão, da humilhação e desconsideração da alteridade e da diversidade. Nem sequer as crianças pequenas têm sido poupadas. Demonstra dificuldade, já que se manifesta precocemente em relação ao convívio com diferenças, com a coletividade e com a impossibilidade de estar o tempo todo numa posição de completude e potência. Segundo Marini, ao saber da situação de bullying envolvendo a criança, seja na condição de vítima ou agressora, os pais nunca devem se supor que vão resolver a situação sozinhos e devem imediatamente entrar em contato com a escola. E por último, o sentimento de exclusão e solidão. Muitas vezes as crianças relatam aos pais da escola que estão se sentindo excluídas, solitárias, com exceção das situações de segregação ou de bullying, nas quais há um e mais agente promovendo a exclusão. O sentimento de solidão e exclusão pode expressar como anda o mundo interno da criança. De acordo com o psicólogo e psicanalista Henrique Matalbe, a experiência de um trabalho dele com escola e criança mostrou que essas costumam ser situações em que a criança se sente muito isolada para lidar com as angústias dela, com suas inseguranças e não encontra com quem dividir isso, seja porque não encontra espaço com a família, seja porque é uma aproximação difícil, já que se trata de uma situação de fechamento de si. São diversas as fontes capazes de gerar esse sentimento de exclusão e solidão, às vezes até mesmo desencadeado pelo amor próprio da criança. Estar bem consigo mesmo não é fácil, pois todos estamos sujeitos, em todas as idades, situações de crise no desenvolvimento, explica Mandar. Há também situações em que a criança não encontra respostas a algumas perguntas que ela ainda não consegue formular. Então falei um pouco do sofrimento, mental infantil. Psicanálise e sofrimento mental infantil.